Abra comigo o santo livro no Salmo de número 51. Diz assim o verso 1: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Deixa aberto aí, não feche. Vamos passar por esse salmo. Queridos irmãos, eu gostaria da atenção de vocês, não só da atenção, mas do temor, tremor e santa reverência diante do texto sagrado e diante do Deus que se faz presente, que é triplamente santo. Não haveria tema mais oportuno para uma conferência cristã do que este: arrependimento. Voltar os olhos para si próprio, para o próprio coração, fazer um autoexame, uma avaliação e apresentar diante do altar de Deus os pecados em confissão sincera. Quando o arrependimento é necessário? Quando há pecados ocultos, quando há pecados a serem confessados. E a igreja brasileira precisa urgentemente disso. Eu, como pastor, há quase 30 anos, andando pelo Brasil e pelo mundo, eu conheço um pouco dos bastidores, eu conheço as entranhas do mundo cristão, eu lido com pessoas, e é de arrepiar as coisas ocultas que nós descobrimos, envolvendo o povo de Deus, o nome de Deus, as coisas santas de Deus, escândalos, jogos, relacionamentos ilícitos, corrupção das mais abomináveis, envolvendo a igreja moderna, contemporânea. É um cristianismo cheio de sex appeal, sensual, estético, mas que carece de conteúdo. As pessoas, a igreja deixou de fazer o que é certo para fazer o que dá certo. Shows, eventos, faça tudo o que for possível para agradar o público, mas nada de mandamentos, regras, ordens, leis. A santidade deu lugar à sensualidade, ao espetáculo circense, e é isso que nós estamos vendo. Claro que por um lado nós nos alegramos, há uma ressurgência da teologia reformada, da pregação expositiva, mas Lutero disse: onde Deus planta uma igreja, o diabo abre uma capela. Satanás está sempre concorrendo com o crescimento e sempre se infiltra nos avivamentos. Temos visto um crescimento também de algo que não é legítimo e não é puro, e não é só nos meios carismáticos, entre os históricos também. As pessoas estão negociando a verdade e ocultando pecados de foro íntimo, que só Deus conhece, só Deus sabe, que precisam ser tratados. Se queremos um avivamento, deve haver então confissão e arrependimento de pecados. A confissão de fé de Westminster a respeito do pecado do arrependimento diz: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica cuja doutrina deve ser tão pregada por todo o ministro do evangelho como a fé em Cristo. Acreditamos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e eles não podem ser separados. Muita gente diz: você crê? Eu creio. Mas você se arrependeu? Opa, é outra conversa. Você crê? Fazes bem. Até os demônios creem, se estremece. Mas o arrependimento e a fé estão casados e não podem se divorciar. Nesse sentido, o Salmo 51 nos dá, como quase nenhum outro, uma amostra poderosa do verdadeiro arrependimento, ou de uma oração de arrependimento. Você sabe que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também era um homem sujeito ao pecado e à queda, e assim aconteceu. Todos sabem o pano de fundo deste salmo. Davi comete o adultério, comete um crime violento, peca com Batseba, manda matar o seu marido,
E após ser descoberto por Natã, profundamente tomado de convicção, ele escreve esse salmo. Davi, queridos irmãos, só obteve alívio quando confessou de todo o seu coração este pecado. E isso é claramente visto nesse salmo. Aqui nesse salmo está um homem que sente todo o peso da sua culpa e, arrependido, confessa a sua iniquidade. O que Davi está sentindo nesse salmo quando escreveu poderia ser resumido assim: o pecado o deixou sujo, ele queria ficar limpo. A culpa o deixou doente, ele queria ficar curado. A desobediência deixou isolado, apartado de Deus, e ele queria se reconciliar. A rebelião o deixou com medo, e ele queria ser perdoado. É isso que retrata o Salmo 51, um homem que se sente sujo, doente, isolado, culpado e com medo, tudo isso em consequência do seu pecado. Então nesse salmo ele faz a sua confissão, e nessa confissão nós temos aqui o verdadeiro arrependimento, dividido em 3 princípios. 3 lições serão tiradas desse salmo, e 3 pontos para mostrar o verdadeiro arrependimento. Primeiro, Davi viu o seu pecado como realmente ele é. Segundo, Davi viu Deus como realmente ele é. Terceiro, Davi viu a si mesmo como realmente ele era. Qualquer confissão de pecados verdadeira terá que interagir com esses 3 componentes. Veja seu pecado como ele é, primeiro. Segundo, veja Deus como ele é. E terceiro, veja a si mesmo como ele é. Vamos para o primeiro então, para vermos o que é o arrependimento verdadeiro. Veja seu pecado como ele é. Fica claro nesse salmo que Davi entendeu seu pecado como ele era. E aqui vemos pelo menos 5 aspectos da sua visão sobre o pecado. Primeiro aspecto, ele sabia que o seu pecado merecia julgamento. Essa é uma marca do arrependimento verdadeiro. O penitente, o pecador, reconhece que o seu pecado merece castigo. Veja o verso 4: pequei contra ti, contra ti somente fiz o que é mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Davi estava dizendo: se o Senhor proferir um julgamento contra mim, se o Senhor me julgar por este pecado, se o Senhor me castigar porque eu fiz, isso significaria a morte. Se o Senhor me apartar para sempre da sua presença, o Senhor não deixará de ser justo por isso. O Senhor ainda assim é inocente. Essa é uma confissão de sua própria culpa, que reconhece que merece o castigo. Lembra do ladrão da cruz, o da direita e da esquerda? Quando um começa a praguejar, ele repreende o ladrão, um dos ladrões, e diz: nosso castigo é justo, esse homem nada fez. Veja no alto do madeiro, aquele que entrou no paraíso com Cristo, fez uma confissão verdadeira ao dizer: nosso castigo é justo. O verdadeiro arrependimento consiste nisso. E no verso 1 podemos ver melhor isso. Está escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou sua compaixão. O que Davi está fazendo aqui? Ele está apelando à graça e à misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele não pode apelar para a justiça, ele não pode apelar à lei, ele não pode apelar ao mérito. E por quê? Porque Davi sabe que é culpado e sabe que merece o castigo, por isso apela para a misericórdia. Não há mérito nele, não há justiça no que ele fez. Salmo 103:10 diz: não nos tratou segundo nossos pecados, nem nos recompensou segundo nossas iniquidades. Em Daniel 9:5, na sua oração, retrata bem isso. Ele diz assim: pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e teus juízos.
Sim, todo Israel transgrediu tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Pecou, ok? A nação. Agora, Daniel reconhece que o castigo é justo. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramam sobre nós. Nós merecemos isto. O verdadeiro arrependimento, meu irmão, não reivindica nenhum direito. Vai diante de Deus dizendo: se o Senhor abrir a terra e o inferno me engolir, a única atitude minha é descer ao inferno te aplaudindo por este ato de justiça, porque ir ao inferno é tudo que eu mereço. Davi sabia disso. Segundo aspecto, estamos vendo o primeiro ponto do verdadeiro arrependimento: ver o pecado como ele é. Primeiro, merecia julgamento. Segundo, só podemos apelar à misericórdia. O verdadeiro arrependimento reconhece que a única coisa que pode pedir a Deus é misericórdia. Quando alguém peca, quando alguém falha, quando alguém erra, não temos outra coisa a pedir diante de Deus senão a misericórdia. Não temos que pedir livramento, não temos que pedir alguma bênção, algum milagre, senão misericórdia. Deus tem misericórdia. Se tem uma oração que a igreja brasileira precisa fazer: Senhor, tem misericórdia dos púlpitos, tem misericórdia dos cantores, tem misericórdia dos jovens, tem misericórdia dessa nação. Na NVT o texto é lido assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele está implorando por compaixão. No hebraico é chesed, uma palavra usada para se referir graça, misericórdia, favor imerecido, consideração imerecida. Davi, quando foi confrontado com o seu pecado, não podia implorar por mais nada senão misericórdia. Era a única saída para Davi. Sabe por que nós não oramos tem misericórdia? Porque a igreja não pratica essa oração tem misericórdia. Porque ela não reconhece que precisa de misericórdia. E por que ela não reconhece? Porque ela está muito bem em seus pecados. Mas quando ela descobrir a vileza dos seus pecados, então ela clamará por misericórdia. O que Davi estava dizendo é: me poupa daquilo que eu mereço, não aplica em mim, ó Deus, aquilo que eu mereço, não me dê, Senhor, aquilo que eu mereço, ou seja, o julgamento, o castigo, a condenação. Sabe qual a diferença de graça e misericórdia? Graça é Deus me dar o que eu não mereço. Misericórdia é não dar o que eu mereço. Graça é me dar perdão, salvação, me botar no céu, eu não mereço. Misericórdia é não me dar o julgamento, a punição, o inferno que eu mereço. E Davi estava pedindo: não me dê o que eu mereço, mas me dê o que eu não mereço. Deveria ser, Senhor, acordar todo dia: não me dê o que eu mereço ser esmagado pela sua ira com seus pés de bronze. Não me dê isso, mas me dê perdão, me dê vida, me dê salvação, me dê o privilégio de te servir mais esse dia. Quem conhece o pecado e quem conhece a santidade de Deus faz isso. Você sabia? Eu vou dar uma dica minha. Alguns homens de Deus, os puritanos, por exemplo, não gostavam de usar eles como experiência. Como Jonathan Edwards, por exemplo, jamais fazia isso. Outros faziam. Todos os dias que eu acordo, a primeira palavra que eu falo é glória a Deus. Quando eu sinto que o meu aparelho respiratório está funcionando, que eu dei o primeiro suspiro, eu agradeço a Deus, porque nem aquele oxigênio que eu estou extraindo do ar, eu sou digno. O meu coração poderia parar de bater na noite em que eu durmo, porque eu não mereço viver. É um puro ato da misericórdia divina. Acordei, estou vivo, glória a Deus, porque o Senhor não me consumiu na tua ira. Glória a Deus, porque as tuas misericórdias se renovaram esta manhã, como aquele sol que nasce todas as manhãs. A misericórdia de Deus nasce sobre nós todas as manhãs, e por ela não somos consumidos.
É a oração do publicano, Lucas 18, 11 e 14. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Olha a oração do religioso, olha a oração da maioria dos crentes contemporâneos. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, pobre coitado. Ele não sabia que na verdade ele era tudo isso que ele confessava não ser, nem ainda como este publicano aí, porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Essa é a postura do homem e a mulher que ainda não se arrependeram verdadeiramente. Agora veja o publicano, no entanto, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Esse se arrependeu verdadeiramente, esse alcançou o favor de Deus, porque bateu no peito e reconheceu: tem misericórdia de mim, porque ela é a única causa de eu permanecer vivo. Tem misericórdia, sim, tem misericórdia. Quantos pecados bastaram para Deus banir Adão e Eva do Éden? 1000? 100? 10? 1. Quantos nós cometemos só no dia de hoje? Só no ano 2024? Como então que a misericórdia pode estar desassociada da nossa vida? Nosso coração tem que estar constantemente quebrantado. Senhor, eu não tive pensamentos puros no dia de ontem, eu não fui o marido que o Senhor quis que eu fosse, eu fui grosso com a minha esposa, eu não fiz o culto doméstico com os meus filhos, eu não tive a vida devocional, meus olhos se escorregaram em maldade, o meu coração ficou irritado com alguma coisa ou com alguma pessoa, eu proferi julgamentos levianos. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Você já se deparou com o seu coração às vezes e viu durante o dia que ele estava irado, vaidoso? Porque, Senhor, como é que esse coração pode pensar isso, sentir isso? Que isso, Senhor? Você já se estranhou consigo mesmo? Já pegou o seu coração cheio de peçonhas? Corra para um lugar secreto, próstese e diga: Senhor, tem misericórdia deste homem, deste coração. Número 3, ainda na sua visão sobre o pecado, temos um terceiro ponto. O arrependimento verdadeiro consiste em compreender sua culpa real. Veja o verso 1: apaga as minhas transgressões. Vocês repararam no pronome pessoal, meu e minha? Ele tem quase 8 vezes aqui, repete meu e minha. Verso 2: lava-me completamente minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 3: porque eu conheço minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Que é isso que Davi está fazendo? Ele reconhecia a sua culpa pessoal, ele reconhecia a sua própria culpa, ele sabe que ela é real, e ele usa todos esses pronomes se referindo a si mesmo. Mas note, tem mais, e usa os pronomes para o mal, porque o verso 1 diz: apaga as minhas transgressões. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 3: porque eu conheço minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Davi usa as 3 palavras padrão para o mal: transgressão, iniquidade e pecado. Todas elas estão unidas ao pronome pessoal meu, minha, meus, minhas, demonstrando que ele reconhece a sua esmagadora culpa de pecado em todas as suas definições. Ele está diante de Deus dizendo: eu, somente eu, ninguém além de eu, sou culpado. Meu Deus, que dificuldade que os crentes têm de admitir a sua culpa. Eu sou plenamente culpado. Essa é a oração de arrependimento. É como Lutero ia noites e noites diante de Deus: eu pequei, eu sou culpado. Essa é uma marca do arrependimento. Pedro, quando Jesus foi, logo após ele negar a Jesus, ele foi para um lugar
um lugar solitário, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Sabe o que é aquele choro? Era o choro da culpa. Eu neguei o santo, eu traí o santo, eu sou culpado. Eu sou culpado, meu irmão, quando eu vejo mal na minha casa, entre os meus filhos, na igreja que eu pastoreio, e vejo problemas e confusões, meu coração tenta se inclinar a respostas, mas no fundo o Espírito Santo diz: você é o culpado, eu sou o culpado, eu sou o culpado. Número 4, ainda há um quarto elemento na sua visão sobre o pecado. Escute, ele aceita toda a responsabilidade. Davi não terceiriza o seu pecado, ele não procura, Samuel, ele não procura um responsável para dividir com ele a culpa, ele assume toda a responsabilidade por seu pecado. Verso 4, contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista. Davi não fez como Adão, colocando a culpa em Deus, quando diz: a mulher que o Senhor Deus me deu fez eu comer do fruto. Ele não fez como Adão, que culpou a Deus, nem fez como Eva, que culpou outra pessoa. A serpente me enganou. Davi não culpou Deus, não culpou Satanás, não culpou Batseba, não culpou Urias, não culpou Eliã, não culpou Aitofel, não culpou Absalão, não culpou Adonias, Aminon, Tamar, Saul, Jonatas, os filisteus. Davi assumiu toda a responsabilidade do pecado. O pecado é meu, é meu, é meu, é meu, e não é de mais ninguém. O verdadeiro arrependido faz isso. É meu. Porque minha mulher é meu, mas esses filhos é meu, essa igreja é meu, as circunstâncias é meu. Por essa razão, novamente o 4, o Senhor será irrepreensível se me julgar, se me condenar. Irmão, não terceirize o pecado. O que Paulo diz em Romanos, em Coríntios? Cada um dará contas de si mesmo no dia do julgamento. Lá não estará sua mulher, seus filhos, seu pastor, nem ninguém. É você diante de Deus. E se você não estiver vestido da justiça de Cristo, você derreterá como uma estatueta de cera diante de uma fornalha. O brilho da justiça de Deus derreterá os pecadores que não se arrependeram verdadeiramente. Não terceirize isso. Quinto elemento: Davi entende, na sua visão do pecado, que isso é parte de sua natureza. Verso 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Alguns acham que esse versículo significa que Davi era fruto de adultério. Ele não está querendo dizer que ele era um filho ilegítimo ou fruto de uma relação extraconjugal. O que essa declaração significa é que desde sua concepção ele era um pecador. Esse é o quinto elemento dentro do primeiro tópico do verdadeiro arrependimento. Davi reconhecia que não havia bondade inerente em si mesmo, como muitos têm afirmado. Davi sabia: eu não sou bom, o que aconteceu não é fruto de um acidente, eu sou nascido em pecado, concebido em pecado, eu vim ao mundo com a mancha do pecado. Irmãos, é isso. O verdadeiro arrependimento não busca bondade inerente, não procura justificativas, mas reconhece a própria falibilidade, a imprestabilidade. Reconhece: eu sou uma bola de iniquidade que fala, anda e pensa. É o que Davi dizia. Davi não está dizendo que isso aqui foi um acidente e que no fundo ele era uma pessoa boa. Não, ele estava dizendo com toda a honestidade: este realmente é quem eu sou. Davi estava confessando sua depravação congênita. Jó 14,4: quem da imundícia pode tirar coisa pura? Falando do coração do homem. Jó 9, 30, 31: mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo, e até minhas roupas terão nojo de mim. Esse é você.
Esse sou eu. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Gênesis 8:21, seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. O verdadeiro arrependimento reconhece isso, não há bondade inerente, e Davi sabia, ele estava dizendo: Senhor, isso na verdade é fruto daquilo que eu herdei dos meus pais Adão. Que coisa boa é ter essa visão, né, igreja? Isso evitaria tanto a soberba do crente da igreja, a arrogância, ele saber que ele é filho de Adão, e ele herdou a transmissão do pecado de Adão. Portanto, a confissão verdadeira consiste em admitir quem de fato você é. Esse foi o primeiro ponto de vista do pecado. Agora vamos para o segundo ponto do verdadeiro arrependimento: a visão correta de Deus. Ok? Então Davi passa da sua visão para o pecado, para a sua visão de Deus. Isso vai começar a partir do verso 6. Preste atenção. Qual que é o primeiro ponto? Davi entende que Deus deseja santidade interior e não exterior, pureza interna e não somente externa. Nesse sentido, o verdadeiro arrependido recorre a Deus para que o mude por dentro e não por fora. Verso 6, eis que amas a verdade, verdade que é honestidade, integridade, justiça, eis que amas a verdade no mais íntimo, e na parte oculta, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Deus, o Senhor, deseja limpar o nosso interior, igreja. O Senhor deseja que a sabedoria justa reine por dentro, ou que nós desejamos tais coisas. Esse é mais um elemento do verdadeiro arrependimento. O arrependido deseja mudar por dentro, ele não se satisfaz só com os componentes ritualísticos da fé. O arrependimento verdadeiro é saber que não basta uma limpeza superficial, uma mudança apenas do exterior, é entender que a maldade, o pecado nasce no coração, e é lá que ele deve morrer. Quantos arrependimentos falsos! Limpei minha barra com o pastor, com a esposa, mudei o cabelo, a veste, e se contenta com isso. Mas o verdadeiro crente sabe que isso não basta. O rancor está lá dentro, a lascívia está lá dentro, o ódio está lá dentro, a vingança está lá, a vaidade está lá dentro, e ele não aguenta enquanto não se vê livre. Ele quer que o Espírito Santo entre nas suas entranhas. Arrepender-se verdadeiramente é admitir que nós estamos diante de um Deus santo, que não se contentará com a mudança superficial. Lembra de Eliabe? Samuel diz: é este o rei de Israel. E Deus então repreende Samuel: Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho reprovado. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o interior. É o que Deus, essa é a marca do verdadeiro arrependimento. Você sabe o que é pecado de foro íntimo? Eita doido, eita glória gloriosa. Eu fico vendo os fariseus, não fumavam, não bebiam, não cheiravam, não ia para balada, não dançava funk, não usava mini saia, ia no templo todo dia, orava, jejuava, que era uma coisa de louco. E Jesus falou: vós tem por pai o diabo. E para as meretrizes e prostitutas e publicanos, o reino foi concedido, porque os pecados dos fariseus eram todos de foro íntimo, eram soberbos, avarentos, gananciosos, vaidosos, e eram adúlteros, mas pecados que às vezes não se manifestavam em obras, mas Deus que sonda os corações, Deus julga foro íntimo, de modo que o verdadeiro arrependimento diz: tu amas a verdade no mais íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Sabe o que Davi está dizendo? Deus, não me impeça apenas do adultério, mas me socorre no momento da cobiça. Uau! Senhor, não me barra só no adultério, mas bloqueia o pecado onde ele nasce, na minha mente.
Em segundo lugar, Davi reconhece não só a santidade de Deus, mas também o poder de Deus. Davi reconhece que Deus tem poder para limpá-lo, para perdoá-lo, que só Deus pode reverter o processo. Verso 7, purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Veja só, o verdadeiro arrependimento consiste em ter uma visão correta de quem é. Em primeiro lugar, é ver que Deus deseja uma mudança interior. Segundo, é conhecer o poder de Deus. O que Davi está dizendo aqui é: Senhor, se o Senhor me lavar, eu ficarei limpo. Se o Senhor me purificar, eu ficarei puro. Isso está somente no Senhor e não em mim. Só tu tens o poder de fazer tal coisa, eu não. A ideia aqui, irmãos, quanto ao pecado, nós não podemos nos erguer sozinhos, não podemos nos redimir, não podemos nos purificar, só Deus tem o poder para fazer isso. Salmo 133, se observares, Senhor, a iniquidade, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. Notou? Contigo, somente contigo. Só o Senhor e ninguém além do Senhor, só o Senhor tem o perdão. Lembra do mesmo ladrão da cruz? Está preso. Eu não posso sair da cruz, eu não posso me salvar, eu não posso anular a sentença de Pilatos, de Roma. Então ele olha para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só o Senhor pode me anular esta condenação, só o Senhor pode mudar a sentença. É isso que Davi fez aqui. Isaías 1,18, vinde pois arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que é o isopo? Ele diz aqui Davi: purifica-me com isopo, né? Isopo era um arbusto usado nas cerimônias de purificação, um arbusto, uma esponja, onde embebedava sangue e água, e era usado para purificação, em rituais de purificação. Davi recorre à figura do isopo para dizer: Senhor, purifique-me cerimonialmente, limpa-me, ó Deus, só tu pode fazer, e se tu fizer, então eu serei limpo por completo. Perdoa-me e serei perdoado, salva-me e serei salvo, limpa-me e serei limpo, santifica-me e serei santo. Isso que Davi está dizendo. Agora, no terceiro aspecto da visão de Deus, Davi reconhece a bondade de Deus. A bondade de Deus. O verso 1: compadece-te de mim, Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Outras traduções: tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade. Veja só, aqui está a esperança do arrependido, porque o arrependimento verdadeiro também traz esperança. Quando o Espírito Santo não está envolvido, o pecador, tudo que ele alcança é o desespero. Agora veja o que o arrependimento verdadeiro faz. Davi sabia que Deus era um Deus de graça, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, compaixão e bondade. Então Davi sabe que mesmo diante do seu pecado, Deus deseja a sua restauração. Verso 8: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Davi quer a restauração, quer a reconciliação. Deus aqui esmagou seus ossos, uma metáfora para dizer o quê? Deus humilhou, Deus fez Davi sentir o peso, a vergonha e a culpa do seu pecado. Para quê? Para que ele escrevesse: tu se agrada de sacrifícios. Sacrifício para o Senhor é um coração contrito, esmagado, quebrantado, esmagado. E ele sabe que Deus quer sua restauração, por causa do quê? Da sua visão da bondade de Deus. O verdadeiro arrependimento tem como base a bondade de Deus, porque quando a confissão chega, a disciplina termina, porque Deus é por natureza um Deus bom, um Deus que perdoa. Por isso, meu irmão, quando o Espírito Santo quebranta um homem para o arrependimento, ele sabe que pode recorrer à misericórdia e à graça de Deus, porque é consistente
coerente com a natureza de Deus: misericórdia, graça e bondade. O verso 9 diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Por que Davi pede algo assim? Veja só, uma visão correta do ser de Deus. Davi conhece a Deus, conhece seus atributos, e sabe que isso é consistente com a sua natureza. Veja Miqueias 7, 18, 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Então Miqueias está descrevendo Deus, ok? Quem é semelhante a ti? Ele está dando uma introdução. Agora ele vai dar detalhes da natureza de Deus: que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão. O Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer em ser misericordioso, Ele tem prazer em perdoar. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O arrependido sabe que o local de refúgio é a presença de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Salmo 103, 12. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus é um Deus perdoador por natureza, por causa da sua bondade. No verso 10, Davi ora, veja só, essa é a oração do penitente, que entendeu o seu pecado e o seu Deus. Veja o 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora de tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário. Veja essa pequena oração do verdadeiro arrependimento. O que temos aqui? Só esse verso 10, 11, 12, você faz uma conferência, e 40 sermões não seriam suficientes para esgotar, porque a economia do Espírito Santo é impressionante, como ele coloca tanta sabedoria num trecho pequeno. Davi está dizendo aqui: oh meu Deus do céu, Deus, eu só quero o perdão. Deus, eu só preciso do perdão. Essa deveria ser a oração da igreja brasileira. Deus, eu não quero carros, BMWs, Mercedes, mulheres, casamentos, eu só quero o perdão. Deus, me dê o perdão, eu preciso do perdão. Davi dizia: Deus, eu só quero perdão. Deus, eu quero um coração puro e não sujo. Eu quero um espírito firme e não vacilante, duvidoso e infiel. Deus, eu não quero esse isolamento de Ti, esse afastamento. Eu quero estar em Sua presença para sempre. Eu não quero, Deus, que você tire de mim seu espírito. E o espírito aqui não é a perda da salvação, a ausência do Espírito Santo. Havia 3 unções no Antigo Testamento: rei, sacerdote e profeta. Davi está dizendo: não tire de mim a unção. Mas para que Davi pediu isso? Isso aqui não é oração de quebrantamento. Não quer perder o trono, né? A coroa. Não, Senhor, não tira de mim a unção. Ou podemos dizer o contrário. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero ser útil para o teu reino, fiel para o teu reino, eficaz. Não tira de mim meus dons, não tira de mim minha capacidade. Se Deus tirar de nós, pregadores, a nossa unção, nossas virtudes, nossos talentos para pregar, se Ele tirar de nós, nós temos a possibilidade de ter 2 sentimentos: ferir o meu orgulho. Eu não vou ser mais chamado para pregar. Eu estou pregando, não estou falando nada com nada. Eu estou cantando, não estou fazendo nada com nada. Podemos ficar tristes por perder o glamour e os louros do ministério. Esse é o primeiro ponto. Por causa do nosso pecado, que podemos pecar, e Deus pode cancelar o nosso ministério. Ou nós podemos fazer como Davi: Senhor, eu sei que eu pequei, sei que mereço ser banido do meio cristão e dos púlpitos, mas não faz isso, porque senão as almas perecerão, senão não poderiam os perdidos, senão a sua noiva será danificada. Não faça isso por amor à sua igreja. Olha Davi não está com medo de perder o trono, não está com medo de perder a coroa, não. Davi estava com medo de não poder mais ajudar pecadores.
Depois ele diz: eu quero a alegria da salvação. Davi não perdeu a salvação, mas Davi estava dizendo: tira a tristeza que o pecado trouxe. Resumindo, o verso 10, 11 e 12, Davi quer um comportamento que se dedique apenas àquilo que agrade a Deus. Isso acontece conosco, gente. Precisamos avaliar o nosso coração. Esse é o coração de um homem verdadeiramente arrependido. Agora o último ponto, e eu termino. Verdadeiro arrependimento consiste em 3 visões. Primeiro, a visão correta do seu pecado. Segundo, a visão correta de Deus. Terceiro, a visão correta de si mesmo. Agora Davi tira os olhos de Deus, tira os olhos do pecado e vai olhar para si mesmo. Se eu, como crente, lidar com o pecado de maneira certa, entender Deus de maneira certa, ainda terei que olhar para mim de maneira certa, e Davi fez isso. Então devemos fazer a pergunta: o que o perdão faria por mim? Como o perdão me mudaria? E como isso, o arrependimento, me impactaria e impactaria os outros à minha volta? Davi vai mostrar, primeiro, como o arrependimento impacta os pecadores. Os pecadores. Sendo perdoado, lavado, isto afetaria os pecadores. Veja como, verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Preste atenção. Você quer ter um bom testemunho? Você quer ter uma vida relevante? Você quer ter um padrão de vida que atraia pessoas à salvação? Então você tem que ter uma vida lavada, purificada. Você tem que ter um arrependimento verdadeiro. Você quer impactar a sociedade caída na qual você está inserido? Pureza. Pureza. Quanto fogo estranho não está sendo oferecido nos altares da igreja? São sons cocafônicos que estão sendo emitidos. Paulo o que disse? Se a trombeta não der sonido certo, quem se preparará para a batalha? Muitos púlpitos estão berrando, vociferando, sonidos incertos, mensagens incertas, canções incertos, que não atingem o coração, mas só o ouvido, porque falta pureza. Pureza no íntimo, nas 4 paredes, no quarto de hotel, nos banheiros, nos Instagrams, nos Facebooks, nos YouTube. Pureza. Isaías 6, aqui é exatamente a ideia de Isaías 6. Depois disso ouvi sua voz, que dizia, verso 8, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha a chamada de Isaías. Isaías deveria ir para pregar para uma sociedade corrupta, impactante. Mas primeiro o que aconteceu com ele? Verso 7, com a brasa tocou na minha boca, um querubim com tenaz, tira do altar uma brasa de fogo, e com a brasa tocou na minha boca e diz, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, agora vai, eu enviarei a ti pureza. Por que temos que buscar o arrependimento? Nós temos que dizer, Senhor, liberta-me do fardo dessa culpa, da imundície desses pecados, então eu ensinarei os transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. É o verso 14, olha lá, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Verso 15, abre, Senhor, meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. O que é isso? Sem o arrependimento verdadeiro, minha boca não está apta para pregar o evangelho, não está apta para cantar ao Senhor. E Davi sabia, sem o perdão eu não posso impactar o mundo, os ímpios. Por que ele mendiga, Senhor, purifica-me como sou? Por quê? Porque assim os pecadores a ti se converterão. O perdão, irmão, impacta a sociedade ímpia. O arrependimento impacta a sociedade ímpia. Agora há uma segunda consideração que ele faz olhar para si mesmo. Agora não tem mais a ver com os pecadores, mas com Deus. Verso 16, pois não deseja sacrifício, senão os daria,
Tu não te deleitas em holocausto. Sacrifício para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. O que Davi está dizendo? Deus, eu quero uma vida que te agrade. Deus, que minha vida conduza pecadores à salvação. Deus, que a minha vida te exalte, que a minha vida seja o seu deleite. Por isso ele está buscando o arrependimento, porque isso vai impactar a relação dele com Deus. Eu quero uma vida que te agrade. Irmão, a coisa mais fácil que tem é ser aprovado pelos homens, e ser reprovado por Deus. Quantas vezes eu sou aprovado pela minha mulher vive tecendo elogios para mim, meus filhos vivem tecendo elogios para mim, os amigos vivem elogiando. Eu não gosto nem de ver comentário de mensagem no YouTube, pastor Paulo, você, mas eu sei no meu íntimo, que às vezes eu estou reprovado por Deus. Davi sabia, eu já tenho coroa, matei Golias, escrevi salmos, e daí? Eu estou em desacordo com a visão soberana e insondável de Deus. Eu quero ter paz com Deus, eu quero agradar a Deus antes de tudo. Por isso que Lutero dizia, a paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Mas hoje não, a verdade, se possível, a paz a qualquer custo. Não, quero estar bem com Deus, e o verdadeiro arrependimento faz isso. Último tópico, última consideração de Davi. Agora a sua purificação afeta também os santos, não só os pecadores, não só Deus, mas agora o povo de Deus. Ele entende que se a sua vida não estiver bem, ele não será útil para o povo de Deus. Salmo 66:18 diz assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, Deus não me ouvirá. Davi, como rei, também é uma espécie de sacerdote, que representava o povo diante de Deus e intercedia pelo povo. Davi sabia, eu não posso ser um representante do povo de Deus com uma vida impura, sem arrependimento. É o verso 18, olha lá: faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o altar. A questão aqui é que agora Davi sente que pode orar por seu povo. Ele está apto, puro, está liberado. Irmãos, para os ministros que estão aqui, se a nossa vida não for pura, não poderemos ser um evangelista eficaz para os pecadores, não poderemos trazer alegria para Deus e sua glória, nem poderemos ser úteis para interceder pelo povo de Deus. Por isso o arrependimento tem que vir até nós, as nossas entranhas. Temos que ser batizados em arrependimento, em convicção do pecado. Você conhece John Bunyan? John Bunyan teve 18 meses de convicção de pecado, 1 ano e 6 meses chorando pelos seus pecados e gemendo. Estude as histórias dos avivamentos, país de Gales, da Inglaterra, da Nova Inglaterra, todos eram banhados de confissão de pecado, arrependimento, choro, gemido, começando pelos ministros, pelo púlpito, e indo até as donas de casa, e elas batiam no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. O que está em jogo aqui para Davi? Sua utilidade para os perdidos, sua utilidade para a igreja, sua utilidade para Deus. Agora, fim do fim, Salmo 51, essa é a oração de um homem arrependido. Esses são os sinais do verdadeiro arrependimento. Nós vamos ter um momento de oração aqui, meu irmão, e eu sei que não depende da nossa performance. Só o Espírito Santo pode causar tal coisa em nós. Enquanto nós estamos aqui, mais de 500 pessoas. Bom, se levar em conta o Brasil, 200 e tantos milhões, ou o mundo, ok, quantas haviam no cenáculo no dia de Pentecoste? Bem menos pessoas, que viraram o mundo de pernas para o ar. Pedro então se levanta, e a primeira mensagem de Pedro é: arrependei-vos,
para que venham sobre vós tempos de refrigério, e receba o dom do Espírito Santo. Vamos ter um momento então de confissão. Já tivemos isso de manhã, mas se o Espírito Santo está nos dirigindo a isso, e trouxe outra mensagem do pecado de Davi, é porque Deus quer trabalhar em nós. A mensagem falou com vocês, e eu sei que o Espírito Santo vai conduzir você, meu irmão. Eu sei que você estava esperando um local para desabafar, para cair em pranto, em choro. Faz agora a asepsia da sua alma. Ora a Deus agora. Faz um concerto com Deus essa tarde. Bota tudo para fora. Lembra da segunda visão de Davi, a visão de Deus. Davi sabe que pode recorrer à misericórdia divina. Recorra à misericórdia. Diga: eu mereço o castigo, tu serás justo em me julgar. Sou consciente da minha culpa, mas contigo está o perdão para que seja temido. Fala: purifica-me com sopo, e serei mais alvo do que a neve, branco do que a lã. Espírito Santo, ajuda-nos. Tu é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, nos ajuda, como aquele fogo que purifica o ourives, o ouro do ourives em Malaquias. Que esse fogo desça e purifica homens, purifique mulheres, purifique jovens, purifique pastores, presbíteros, diáconos. Senhor, nos batiza com arrependimento, aquele arrependimento que vai às entranhas e vai ao nosso coração. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. A tu pertence a justiça, a nós a confusão de rosto. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus, as nossas obras são trapos de imundícia. Perdoa-nos. Perdoa o Brasil. Perdoa a onda de corrupção, de injustiça. Perdoa, Senhor, a onda de crimes. Perdoa, Senhor, a corrupção moral, o excesso de lascívia. Perdoa, Senhor, os púlpitos que têm se transformado em palcos. Perdoa, Senhor, a corrupção da igreja. Perdoa a falta de arrependimento. Perdoa nosso coração cheio de ídolos, vaidades. Perdoa nossa língua suja. Perdoa os nossos pensamentos imorais. Perdoa, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos, porque nem arrepender sozinho nós sabemos. Espírito Santo, constrange, quebranta. Espírito Santo, por favor, nos purifica nesses dias aqui em Pinheiros. Nos purificas dos ídolos, das vaidades. Nos purifica, Senhor. O Senhor quer uma igreja pura, redimida, quebrantada, perdoada, humilde, simples. Uma virgem noiva, uma noiva virgem, adornada para o seu noivo.